Relatos do Mundo, novo filme da Universal em parceria com a Netflix, que já se encontra no catálogo da empresa de streaming e que pode ser o seu filme neste final de semana. O filme ele é dirigido por Paul Greengrass e conta no seu elenco com Tom Hanks e com a jovem, agradável surpresa atriz alemã Helena Zengel. Bom, e que filme! Tudo aqui vai ser primoroso. Direção, imagem, roteiro, você já percebeu que eu vim para falar bem do filme. Nós temos aqui a história de um homem, o Capitão Kidd, que é um veterano de guerra, mais precisamente da Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão, que foi um importante momento da história de formação dos Estados Unidos da América como eles são hoje. Esta guerra ela se travou entre alguns estados do norte, alguns estados do sul e, bom, por diferentes questões, né? Diferenças entre as visões de mundo, políticas, econômicas e principalmente sociais também. E os estados do sul perderam esta guerra armada, porém, em 1865, a luta ela continuava acontecendo na cabeça e na vida das pessoas, principalmente das pessoas que moravam nos estados do sul, que foram os que perderam, né? Pois estes foram os estados mais afetados economicamente, socialmente e politicamente também, né? Eles praticamente foram devastados, tiveram seus meios de transporte aniquilados, enfim. Por que eu estou contando tudo isso? Porque é nesse cenário hostil em que se passa essa história, em que se passa esse filme. É nesse cenário que nós vamos conhecer o Capitão Kidd. Bom, no filme, o Capitão Kidd, que é esse veterano da guerra, ele encontrou uma nova profissão interessante e peculiar. Ele é um leitor de notícias do mundo afora. Um leitor itinerante de notícias. O que é que acontece? Ele sai de cidade em cidade lendo notícias de jornal para as pessoas. Normalmente ele monta uns encontros em uns galpões, em uns armazéns, celeiros. Ali ele cobra 10 centavos de cada pessoa. As pessoas se sentam e vão escutar ele lendo notícias de jornais do mundo afora. Era a forma como as notícias viajavam naquele período. E aí a gente acaba descobrindo que ele não é só um leitor de notícias, mas que ele é também um contador de histórias, e um contador de histórias muito bom. E é nessa rotina dele de viajar de forma itinerante, né? Ou seja, de cidade em cidade, em que ele conhece, encontra a garotinha, que é a Johanna. Quem é a Johanna? A Johanna é uma criança, filha de imigrantes alemães, que se encontravam nos Estados Unidos, participando do processo de colonização e de expansão territorial naquela época, e que, assim, acabam sendo mortos. Isso não é mostrado no filme, mas você entende muito bem porque é contado. Eles acabam sendo mortos por uma tribo indígena e a criança ela é sequestrada. A Johanna ela é sequestrada, isso por volta dos seus 3 anos de idade, e vai viver naquela tribo indígena, mais precisamente a tribo Kiowa. Então, assim, você vai perceber que tudo nessa criança, na verdade, vai ser culturalmente ligado à tribo Kiowa, né? Ela vai ter muito pouco da cultura e da educação dela daqueles 3 primeiros anos de vida. Então, linguagem, comportamento, tudo isso vai ser muito linkado, muito ligado à cultura Kiowa. E aí, passado alguns anos, a criança já bem maior, né, já toda educada, versada na cultura Kiowa, ela é resgatada, né, e vai morar novamente junto aos homens brancos. E só que o que é que acontece? As autoridades elas descobrem que existem parentes ainda vivos daquela criança, na verdade um casal de tios, e vão fazer o transporte daquela criança até a casa desses tios. No caminho, a carrocinha em que ela está sendo transportada vai sofrer um ataque, o cocheiro é morto
E é nesse momento que o Capitão Kidd encontra com a Johanna, né? Nos destroços ali da carroça, depois do evento de grande violência. Ela, uma criança indígena, né? Culturalmente de educação indígena, e sem entender muito bem do que aconteceu, mas entendendo que foi um momento de grande violência. É assim que eles se conhecem, e esse é o pontapé inicial da história dos dois juntos, da jornada dos dois juntos. Então o que é que acontece? O Capitão Kidd, ele não encontra uma autoridade, ou nas autoridades, pessoas responsáveis que se comprometam em fazer o transporte da criança que ele encontrou, e ele sabe dessa história inicial da criança porque ela tem documentos, e os documentos eles contam pra gente nesse comecinho de filme esse pouco da história da Johanna. E as autoridades não se responsabilizam por fazer o transporte da criança. Ele meio que também, um coração assim muito turrão nesse momento do filme, acaba decidindo ele mesmo, por conta própria, fazer o transporte da criança. Já que ele seguiria viagem, né? Aí cidade por cidade, ele iria até a cidade onde os tios da criança moravam para poder transportá-la. A difícil comunicação entre os dois, a adequação um ao mundo do outro, são elementos muito interessantes de serem acompanhados nesse filme. Ele acaba nos lembrando o papel dos símbolos, né, na nossa história. E isso é um tema que eu gostaria de conversar no outro vídeo, se possível, claro. E esse contraste existente, né, entre as visões de mundo, tudo isso ajuda a despertar o nosso interesse, nos instiga, né, a querer conhecer mais sobre aquele mundo particular desse filme. Destaco aqui nesse momento um diálogo que acontece entre o capitão e a criança, que é muito interessante, onde eles vão partilhar um pouco sobre as suas diferentes visões de mundo. O Tom Hanks, que é o Capitão Kidd, partilhando sobre uma visão de mundo completamente ocidentalizada, e a Johanna partilhando sobre uma visão de mundo indígena, né? Mais precisamente Kiowa. Então o Tom Hanks ele vai falar que, o personagem do Tom Hanks vai falar que o mundo para eles é como uma reta que você precisa seguir sempre em frente, não importa aquilo que te aconteceu, né? As coisas que te aconteceram no passado, você não se deve prender a elas. Ele até fala, não olhe para trás, não se perca olhando para trás, olhe sempre para frente, é para frente que você tem que andar. E a criança vai partilhar da visão de mundo dela, né? Da visão Kiowa, em que ela diz que, na verdade, o presente ele precisa abraçar o passado. Ela diz, para seguir em frente, você deve primeiro se lembrar. E aqui eu lembrei bastante de uma frase que eu acabei lendo no outro dia. Eu estava lendo sobre o papel da tradição na sociedade humana atual, enfim, de uma forma geral, e eu me deparei com uma frase do Chesterton que diz que a tradição ela é a democracia dos mortos. E aqui eu tento explicar um pouco do que ele quis dizer com isso, é que a tradição, na verdade, ela representa as opiniões, a voz, os conselhos de pessoas, de homens como nós, que viveram há 50, 100, 2000 anos atrás, e que ainda possuem alguma coisa para nos dizer, não é uma voz que ecoa, é um lugar de segurança. E eu acredito muito que esse sentido, né, da visão do que é a tradição, ela esteja contido nessa frase da garota Kiowa, né, sobre a importância de você não negligenciar o seu passado, mas, na verdade, você abraçá-lo, de você se reconciliar com o seu passado, porque só assim é possível você andar para frente. Eu só posso andar para frente se eu olhar para as minhas pegadas, né, para os passos que eu já dei. Bom, e um outro aspecto interessante desse filme que eu queria destacar, interessante pelo menos para esse canal, é a qualidade escapista da profissão, né, do protagonista, de um contador de histórias, ou melhor falando, de um leitor de notícias. Porque em vários momentos, e eu lembro pelo menos de 3, ele é interpelado por outras pessoas no filme que o agradecem, né, por aquilo que ele está fazendo, porque é uma forma delas aliviarem o peso, né, ou os pesos dos dias em que eles vivem, do tempo em que eles vivem.
E esse é um elemento de identificação desse filme com esse canal, porque o canal também tem esse apelo, né, esse lema escapista. Não que a gente deva negligenciar os dias que a gente vive ou os pesos daquilo que a gente vive, mas no sentido de dizer que nós também precisamos viver fora desses pesos. Por fim, eu queria destacar mais 2 pontos. O primeiro deles é: não se engane à primeira vista, imaginando que este é apenas mais um filme de faroeste, que por um acaso é o meu estilo de filme favorito, e falar para vocês que existem várias chaves, né, de leitura, ou melhor falando, chaves através das quais você pode assistir esse filme. Uma sugestão minha é que você se permita perceber que este filme ele não é apenas uma jornada de um homem tentando cumprir uma missão, ou melhor falando, tentando assumir um papel que lhe veio ao acaso, mas é sim uma jornada de um homem que procura se reconciliar com a sua própria história, pois apenas essa reconciliação com a sua própria história pode tornar possível que ele abra os olhos para o seu presente e perceba no seu presente os grandes tesouros que ele já tem na mão. Afinal de contas, essa é uma das chaves, não é, para você perceber as oportunidades de ser mais feliz hoje. E assim eu vou concluindo dizendo para vocês mais uma vez: Relatos do Mundo pode ser o seu filme deste final de semana. Quero agradecer a todos que nos acompanham, lembrá-los que além desse conteúdo no canal do YouTube, nós também colocamos o nosso conteúdo nas plataformas de podcast, como o Spotify, e que nós podemos conversar por lá também. Fico aguardando mais sugestões de vocês e até breve.